Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que estão nos acompanhando, iniciando mais uma live aqui pelo Grupo Espírita Jesus e Maria e também pelo Grupo Espírita Casa de Tiago. Hoje é o último dia do mês de novembro, estamos chegando aí na reta final do ano de 2020, esse ano tão atípico para a gente, né? Mas que nós tivemos a possibilidade de aprender muito também com essa pandemia, com esse momento. E uma das possibilidades que ela nos trouxe foi conhecer e trabalhar de uma forma diferente os ensinamentos do Cristo, através das lives, com diferentes pessoas de diferentes lugares, e é o que a gente vai ter a oportunidade de fazer hoje mais uma vez, com o Vinícius Melo, que está aqui conosco, que ele é lá de São Paulo, foi convidado pela nossa querida irmã Andréia, e fará a nossa palestra da noite, ele de tão distante, né, podendo colaborar conosco. Então, esse momento difícil que a gente está passando também é um momento de muito aprendizado, de muito ensinamento para todos nós. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre que a André e Jesus me chamarem, estarei presente. Agora o Renan entrou também nessa. Pois é. Estou com moral. Bom, boa noite a todos. Vinícius é um querido amigo daqui da Serra, nos conhecemos aqui. Vinícius frequentou também num período que voltou a morar aqui, frequentou a nossa casa, a casa de Tiago, então ele hoje aqui também está matando a saudade do pessoal da nossa casa, né, Vinícius? E também todos vão matar a saudade dele, e aqueles que não conhecem o Vinícius ainda vão hoje ter a oportunidade de conhecer, e certamente, Renan, vão querer mais vezes ver o Vinícius. Olha, gente, só para apresentar o Vinícius, Vinícius é da Casa Espírita Evangelho e Amor, da Aliança Espírita Evangélica, lá de São Paulo capital, né? Então, hoje nós vamos fazer, como temos feito, o estudo. Vinícius vai fazer uma apresentação, né, uma preleção, uma palestra, e depois nós vamos entrar para fazer uma roda de conversa sobre o tema. Então, como a gente tem pedido às segundas-feiras, é super importante a participação de vocês. Podem fazer perguntas, podem fazer comentários, é tão bom, porque enriquece muito o nosso estudo, né? E aí, quando a gente voltar, eu e o Renan, a gente vai trocar essa figurinha, bater esse papo com o Vinícius, porque o tema de hoje, olha, eu vou te dizer para vocês, é um tema que a gente vai pensar muito, pelo menos enquanto eu estudei também, Vinícius muito, Renan também, eu fiz muitas reflexões, né? Como é bom a gente estar aqui podendo estudar de uma forma mais profunda, né, algumas passagens de Jesus, como as que a gente vai ver hoje, né? A Claudinha já está te dando boa noite, Vinícius. Claudinha, amiga querida, que de vez em quando está com você em São Paulo também, né, Claudinha? Então, sejam bem-vindos todos os nossos irmãos da Casa de Tiago, do Grupo Espírita Jesus e Maria, e também os nossos amigos aqui do Terceiro Conselho Espírita de Unificação, do nosso terceiro seu, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. E todos os nossos amigos que estão acompanhando conosco, deve ter gente de São Paulo também, que o Vinícius certamente convidou, e outros amigos também de outras casas, né, de outras cidades do Rio, né, de outras cidades. Tem sempre uma amiga de Bagé que está aqui com a gente, né, Renan? Eu ainda não vi ela aqui hoje, mas... Eva, né? Eu acho que é Eva. Ela está sempre aqui com a gente. Tem o pessoal de São José. Então, é sempre bom ter vocês aqui conosco. Participem. Chegou nossa hora. Andréia, só um minutinho, avisar que a gente teve um problema técnico hoje e a nossa transmissão pelo canal do YouTube do Terceiro Seu não está sendo feita. Então, nós estamos transmitindo hoje, por conta desse probleminha, pelo Facebook do Grupo Espírita Jesus e Maria, pelo Facebook Espíritas de Petrópolis e pelo canal do YouTube do GECAT, tá? Foi esse probleminha que aconteceu de última hora, que a gente sabe que a tecnologia acaba fazendo com que isso traga surpresas, mas
a gente está aqui para compartilhar com os amigos que estiverem aguardando lá também para vir para cá. É isso aí. Então, gente, se vocês souberem que alguém, manda lá um zap, assiste a gente pelo YouTube do Terceiro Seu, manda lá um WhatsApp e fala, vai para o YouTube do GCAT, ou vai, porque às vezes a pessoa não tem Facebook, né? E aí a pessoa não assiste, mas pode ir pelo YouTube do GCAT, GCAT Araras, tá bom? Então, gente, eu vou fazer a nossa leitura e o Renan vai fazer a nossa prece. É do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus está em Mateus capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, odiando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontraram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, Renan, pode fazer a nossa prece, eu vou fechar aqui meu microfone. Então, queridos irmãos, nesse momento, imbuídos de tanta alegria por esse encontro, peço que todos fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos a Deus. Vamos agradecer. Querido Mestre Jesus, amado irmão, estamos aqui, Senhor, cada um em seu lar, agradecidos imensamente pela possibilidade de juntos estarmos vibrando e buscando aquilo de que tanto necessitamos para o nosso aprimoramento espiritual, que é a mensagem do teu Evangelho. Que na noite de hoje, nosso irmão Vinícius possa trazer a mensagem necessária para os nossos corações, promovendo as reflexões, e que nós possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, para receber essa mensagem, a fim de que coloquemos em prática aquilo
que estiver ao nosso alcance. Que todos os corações aqui presentes, encarnados, desencarnados, possam receber essas vibrações e espalhar através dos seus pensamentos a cada um daqueles aos quais imagine a necessidade de receber. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade única. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos, mais uma vez, nós damos as boas-vindas a todos que chegaram. Estamos aqui com o nosso querido irmão Vinícius Melo, de São Paulo. A Andréia apresentou no início, né? E ele vai falar para a gente, inicialmente, antes da nossa conversa, o tema central é a aparente incoerência de algumas mensagens de Jesus. Então, esse é o nosso tema central. Andréia, quer falar alguma coisinha antes de passar para o Vinícius? Só lembrar aos nossos queridos irmãos que participem. Façam seus comentários, a gente vai colocar o bannerzinho, mandem perguntas, porque eu acho que o tema de hoje, a gente tem bastante material aí para pensar bastante e participar, né? Então, vamos a essa aparente incoerência de algumas mensagens de Jesus. Vinícius, Maria Angélica e teu protetor espiritual te inspirem bastante nessa noite a todos nós. Que assim seja. A gente vai ficar aqui nos bastidores, tá bom? Por favor. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Como a minha amiga Deia, meu amigo Renan explanaram, a gente tem aqui um tema desafiador. Um caminho que ele não é muito tranquilo, porque trabalhar para Jesus não é tranquilo. A gente, às vezes, cai numa armadilha de olhar para Jesus e imaginar que aquela paz, aquela serenidade, aquele amor que ele emitia, já é também uma conquista nossa, apenas por nós acreditarmos nele, amarmos ao Cristo, tentarmos seguir os seus passos. Muitas vezes nós já erroneamente nos consideramos preparados para também ter essa paz e poder usufruir dessas benesses espirituais que o Cristo usufrui. Mas não é tão simples assim. Não basta frequentar templos de pedra, não basta ler os textos e concordar com eles, não basta que a gente aceite Jesus como nosso guia e modelo. Porque se fosse isso, ele não precisava nem ter vindo até nós. Porque Jesus não deixou para nós nenhum evangelho, nenhum texto foi escrito sobre ele enquanto ele estava aqui conosco. Todos os evangelhos foram feitos depois que Jesus se foi. Por quê? Porque o evangelho não é um livro. O evangelho não é uma prática exterior, um ritual. O evangelho é um estilo de vida. Jesus é o evangelho. A vida de Jesus é o verdadeiro evangelho. Então, para que nós possamos conquistar essa paz, estar junto ao Cristo em equilíbrio espiritual, a gente precisa de muita batalha, de muita dedicação, de muita disciplina, de muita renúncia e, infelizmente, na nossa condição, ainda de muito sofrimento. Mas o sofrimento também pode ser atenuado se a gente entender essa mensagem com toda a sua extensão e, principalmente, com boa vontade, de coração aberto. E essas aparentes incoerências de Jesus, por que para nós são incoerências? Porque muitos de nós ficam ainda tentando encontrar um equívoco na passagem e nos exemplos e nos ensinamentos do Mestre. Alguns de nós que ainda não o conhecem verdadeiramente, ficam ali, lá, tá vendo? Isso aqui já mostra que Jesus não era tão perfeito assim. Quantas vezes a gente já não ouviu? Jesus tinha um caso com Maria Madalena, né? Jesus incitou a bebedeira lá nas bodas de Canaã. Todos nós passamos em algum estágio, ou já pensamos isso um dia, ou escutamos isso de alguém. E é normal, porque nós pautamos Jesus por nós.
nós nos colocamos como referência. E para a gente evitar essa armadilha, e tantas outras que esse pensamento equivocado pode nos trazer, é importante que a gente conceitue algumas coisas antes de nós começarmos a adentrar no tema aqui. Como diz o palestrante que eu e a André gostamos muito, o Haroldo, nós temos que comer esse mingau pelas beiradas, para a gente não ir no miolo que vai estar muito quente ainda. Então, para a gente começar, é importante, aqueles que quiserem aprofundar mais no tema, o tema da noite de hoje ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, intitulado Moral Estranha, ou Estranha Moral, tem algumas traduções que fazem ao contrário, mas Moral Estranha. Então, para nós, como eu falei, evitarmos as cascas de banana do caminho, os buracos que a gente não enxerga, nós temos que entender quem é Jesus. Porque quando a gente fica falando de Jesus, a gente olha aquela figura emblemática, sublime, a gente imediatamente associa a uma entidade angelical. E nós não estamos errados em fazer isso. Mas será que todos nós, e aqui a gente não vai entrar em conceitos muito aprofundados, porque a ideia aqui não é vender a doutrina espírita, é a gente estudar sobre o ensinamento de Jesus. Então, será que todos nós que estamos aqui hoje reunidos, e todos aqueles que terão contato com esse conteúdo, sabem o que é um Cristo? Sabem por que é Jesus Cristo? E em que esfera está Jesus? E, no fim, eu vou dizer por que isso é tão importante para hoje. Bom, Allan Kardec, quando fez a codificação da doutrina, ele precisou, para proteger os ensinamentos, classificar os espíritos que ele tinha em interlocução. Porque foi a forma que Kardec, muito inteligente, um cientista, um educador, um acadêmico muito preparado, foi a forma que Kardec encontrou para que ele soubesse que determinada comunicação vem de um espírito não tão evoluído e outra mensagem já é de um espírito mais evoluído, para que a obra fosse irrefutável, para que todos nós pudéssemos ler os 5 livros da codificação e sabermos que existe profundidade e que a origem desses textos realmente são de seres que têm envergadura moral para nos conduzir. Porque senão nós estaríamos sendo um cego conduzindo o outro. E isso normalmente não funciona. A ideia é que alguém que tem uma visão mais ampla possa guiar, que é aquele que enxerga menos no momento. Sem mais delongas, Kardec então criou a escala espírita. O que é a escala espírita? E, resumidamente, em 3 grandes grupos, Kardec dividiu o nível de elevação moral dos espíritos. Então, existem os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Não quero que ninguém se sinta ofendido. Se algum anjo desavisado veio acompanhar essa live, porque, não sei, veio auxiliar alguém e acabou passando aqui sem querer, eu peço perdão. Mas todos nós estamos aqui na Terra na condição de espíritos imperfeitos. O que é um espírito imperfeito? É aquele que ainda se deixa levar e dominar pelos aspectos materiais, que ainda oscila muito entre o bem e o mal e frequentemente transita por más escolhas. Então ainda tem uma capacidade imperfeita de lidar com as pessoas e com as situações. No meio da escala, nós temos os bons espíritos. Os bons espíritos são aqueles que já venceram boa parte das suas inclinações ruins, conseguem ter um grande domínio sobre a matéria e, constantemente, oscilam para o bem, mas ainda não atingiram a perfeição plena. São os espíritos protetores, os que vêm aqui nos auxiliar, os que ainda precisam do contato conosco e com este plano, para que eles possam terminar de desenvolver aquilo que ainda os falta. E muitas vezes eles são deslocados para auxiliar pessoas em dificuldades que eles já viveram. Então, eles têm essa condição de já ter passado e conseguirem nos inspirar, nos influenciar de uma forma positiva para que nós não cometamos os mesmos erros que eles um dia cometeram. Esses são os bons espíritos. E no topo dessa cadeia, com os espíritos de primeira ordem, estão os espíritos puros. Um espírito puro é aquele que conseguiu vencer todas as suas inclinações negativas, todos os seus vícios e os seus defeitos. É um espírito bem-aventurado. Ele conseguiu interiorizar
todas as bem-aventuranças. Ele conseguiu pôr para dentro e não só entender e concordar, mas pôr em prática e vencer todas as suas dificuldades. Por isso, se tornou um espírito bem-aventurado. Ele tem dentro dele o Sermão do Monte plenamente enraizado. Quando um espírito chega nesta faixa de espírito puro, não pense que ele vai descansar, que vira, então, agora um ócio eterno, porque como seres eternos, imagina a gente ser espírito puro e depois a gente vai ficar fazendo o quê nessa vida? Não é assim que funciona. A partir do momento que um espírito se torna puro, ele começa uma nova jornada evolutiva, que aqui a gente não vai adentrar, nem temos conhecimento, porque não é da nossa esfera, mas existem várias escalas aí de espíritos puros. No topo dessa escala, lá no último degrau, estão os Cristos. Está a esfera crística, que é onde está Jesus. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Isso quer dizer que, como Cristo, para ser governador deste planeta, que já tem 4 bilhões e meio de anos, Jesus, há pelo menos, porque é muito mais do que isso, mas há no mínimo 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo. Porque algumas obras dão conta de que ele participou da concepção da Terra. E para participar dessa concepção da Terra, você precisa ser um Cristo, porque você precisa ter a característica de ter uma comunhão direta com o Pai. Eles têm, então, uma comunicação direta. E o que isso é importante para a gente? Porque toda essa teoria, para a gente adentrar no tema da nossa noite de hoje. Porque é esse ser que veio aqui nos conduzir. Foi esse nível de espírito, esse nível de elevação que trouxe os ensinamentos. Se um espírito dessa grandeza, dessa envergadura moral, veio até nós, será que ele realmente deixou uma controvérsia, deixou uma mensagem incoerente, umazinha que seja? Para encerrar a nossa explanação sobre o Cristo, uma das características de um Cristo é que ele é perfeito e não tem mais a prerrogativa do erro, mesmo enquanto encarnado. Ou seja, não tem erro em nenhuma mensagem ou passagem da história de Jesus. Qualquer equívoco que a gente encontre reside nas traduções, na escassez linguística, literária, para poder expressar aquilo que Jesus disse, ou fez, ou sentia, e não existe nenhuma outra forma de olharmos para Jesus que não seja realmente como o nosso guia e modelo. Alguém que traçou e passou por todos os percalços e caminhos que nós estamos passando, e agora retorna para nos dizer quais caminhos evitar e quais nós devemos continuar seguindo. Olhemos então para Jesus como o nosso irmão mais velho, muito mais velho, mas como um irmão mais velho, que retorna e fala, não vai por aí eu já fui, e o final não é legal. Agora, este caminho aqui, ele pode não ser o mais fácil, mas eu prometo para você que no final, você vai ver que ele é o mais bonito. Esse é Jesus. Precisávamos dessa visão sobre o Cristo para que nós interpretássemos os ensinamentos com todo o respeito, a reverência e o cuidado que um Cristo merece de nós. Bom, mais uma vez aqui, dizendo, o capítulo Moral Estranha está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 23, no Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar a nossa abordagem, o primeiro item que Kardec nos traz no Evangelho, e isso está também na Bíblia, contido em Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 27 e 33, o título é Aborrecer Pai e Mãe. E a passagem diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante aqui. Bom, o título diz aborrecer pai e mãe.
né? Mas podemos aqui também interpretar aborrecer família, ou aborrecer as pessoas que convivem conosco, que nos estão mais próximas. Qualquer pessoa que tenha esse nível de convivência conosco será aborrecido. E lembrando que nós estamos falando de um Cristo, então esse ensinamento precisa de uma reflexão diferente do que a literal. A gente não pode ler aqui e imaginar que um Cristo veio aqui para nos dizer que nós temos que ir lá importunar a nossa família, que nós temos que prejudicar a nossa própria vida para poder segui-lo. Seria uma incoerência a gente imaginar isso. Então, o que está por trás do que Jesus está dizendo aqui? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. Como estão hoje estabelecidas as relações, principalmente as relações da família? Estamos vivendo um momento sublime de onde a família está se dando um show de interação, de entrosamento, de harmonia, ou nós estamos vendo um período onde os modelos anteriores, mais rígidos de família já não nos servem, e um modelo tão solto, fracionado, distante do que nós estabelecemos agora, com cada um no seu quadrado, com seu dispositivo, com seu celular, com seu tablet, também não está se mostrando efetivo. O momento da família é um momento nebuloso, é um momento de ressignificação. Mas como está de fato estabelecidas as relações hoje? Então nós temos muita expectativa depositada no outro, de que ele tem que resolver os nossos anseios, de que ele tem que me fazer feliz, ou de que ele tem que atender e entender as minhas necessidades, mesmo que eu não tenha para com ele uma contrapartida. As relações estão estabelecidas muito numa dependência emocional ou num depósito emocional, numa troca muito baseada em paixões frívolas, em superficialidades ou em expectativas que estão desconectadas da realidade. Porque às vezes nós estamos exigindo de uma pessoa aquilo que ela ainda não está pronta para nos oferecer. Mas a gente insiste em fazer. E aí o que se dá no momento dessa insistência? O conflito. E às vezes as relações se viciam no mal. Parece bobagem, gente. Mas quem pode ficar viciado em coisas ruins? Mas acontece. Então você, ao chegar em casa, ou ao se aproximar de casa, você já pensa, aí quando eu chegar lá, se eu encontrar aquela toalha jogada na cama, ou aquela pia daquele tamanho, eu vou rodar minha baiana. Ou seja, você já está preparado para chegar na sua casa e ir para um conflito. E isso em diversas instâncias se repete. E onde está, então, a questão do aborrecimento? O que Jesus está dizendo? Se alguém vem a mim, então o que ele está dizendo é o seguinte, se alguém se interessa por interromper esse processo, vai aborrecer naturalmente essa relação, vai estremecer esse vínculo negativo, turbulento que se formou, mas que às vezes sustenta a relação. Então a pessoa chega frustrada em casa, por qualquer motivo que seja, pronta para descarregar a sua frustração, a sua raiva, naquele que está mais próximo, e esse mais próximo, que começou a buscar o Cristo, não mais se ofende. O ciclo, o vínculo da discussão, do debate improdutivo não se estabelece mais. E isso é claro que causa um aborrecimento. Porque eu quero é aquela pessoa que revida. Eu quero é aquela pessoa que me agride verbalmente, que bate a porta, que entra nesse conflito comigo e fecha esse ciclo. E mantém essa coisa pulsante de negatividade que nenhum de nós, às vezes, se apercebe e que causa tanto transtorno e tanta infelicidade. Isso vai aborrecer não só o pai e a mãe, mas vai aborrecer o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, vai aborrecer os seus filhos. Porque agora você não tem mais tempo, porque você já percebeu que Jesus disse para você que toda oportunidade, ela é única, você agora quer uma outra vida para você. Você quer pautar as suas escolhas e as suas relações de uma forma mais fraterna, mais amena, mais tranquila, mais pacífica. E isso aborrece as pessoas. Quando você demonstra
tranquilidade diante de uma situação de tensão e de conflito, algumas pessoas vão se sentir incomodadas, porque elas precisam da sua negatividade, elas se alimentam disso, elas sugam a sua energia através do momento em que você se destempera. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: para você me seguir, você vai aborrecer as pessoas que estão próximas de você. Porque vai ter um dia que você vai ter o compromisso de fazer uma palestra e vai ter um churrasco de amigos na mesma hora. Vai ter uma cervejada. E não tem nada contra as questões materiais. Se elas fossem erradas, não existiriam. Todo mundo tem o direito de se divertir. Todo mundo tem o direito de aproveitar o que o lado material da vida nos oferece. Não existe nenhum tipo de moralismo aqui nessa fala. O que nós estamos dizendo é que, no momento em que você fala, hoje eu não vou à festa, porque eu tenho um encontro que vai estudar o Evangelho de Jesus, isso vai aborrecer a família. Isso vai aborrecer alguns amigos. E isso também vai aborrecer a sua vida. Porque a porta larga, ela é maravilhosa. A porta larga é um convite que todos nós adoramos. Estar com os amigos, nos divertir, passear, mas muito dos nossos sofrimentos deriva do não entendimento do que é de fato a vida. A vida não é um recreio. Nós não viemos aqui a passeio. Quando a nossa expectativa sobre a vida é piscina, amigos e diversão, tudo que não é isso nos causa desconforto. Só que a vida, ela, na verdade, ela é um eterno desconforto. Porque nós, em algum momento, desequilibramos alguma coisa na nossa vida, no ambiente à nossa volta e na vida de outras pessoas, e agora Deus nos convida a voltar para colocar as coisas de volta no lugar. Porque o reino de Deus se repousa no equilíbrio. Então, se nós tiramos algo do lugar, nós mesmos vamos ter que pôr de volta. Essa é a lei. Então, quando a gente começa a pôr as coisas de volta no lugar, aborrece as pessoas. Porque é muito mais fácil viver na frivolidade, na superficialidade. A partir do momento em que você se aprofunda, você traz para a sua vida compromissos e responsabilidades que antes você não tinha. Não tem como não aborrecer aqueles que estão à sua volta. Mas é esse aborrecimento que é aparente e transitório, é o que será feito um discípulo. Um discípulo não é alguém que ganha um título porque diz que ama e segue a Jesus. Um discípulo é alguém que pratica, que vive aquilo que o seu mestre disse que ele deveria viver e fazer. Esse é o discípulo. Então aqui a gente já desmistifica uma passagem que poderia cair, né, numa armadilha literal de dizer que Jesus estava aqui querendo realmente criar um conflito nas nossas vidas e na da nossa família. Não seria nem digno, coerente a gente imaginar que um Cristo iria vir aqui para passar um tipo de ensinamento como esse. E nós também não podemos considerar, para a gente não também se alongar demais, a questão das traduções, a questão do idioma, da língua. Muitas coisas estavam num hebraico antigo, onde uma palavra dava significado a diversas coisas. Então, uma tradução ruim, mal feita, ou até mesmo de má fé, poderia mudar todo o ensinamento. Então, nós podemos atribuir N coisas a essa passagem, menos o aspecto literal dito por Jesus. Vamos em frente aqui. E para cada uma dessas eu gostaria de propor uma reflexão, não é para a gente debater aqui, mas cada um nas suas casas aí, onde estiver, que se pergunte do que nós estamos dispostos a abrir mão por Jesus. Seria importante a gente refletir sobre isso. Uma outra passagem diz agora diferente. Olha só, essa aqui, a primeira era só aborrecer. Agora o Cristo realmente esculhambou de vez, porque agora ele está falando de abandono. Ele está falando assim, não é só um conflito na relação. Agora é assim, vira as costas e vai e não olha para trás. Isso, superficialmente, é o que está querendo dizer. Vamos ler a passagem.
E todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. E essa passagem está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Essa ainda é um pouco mais complexa. Aqui nós já estamos começando a ir para o centro do mingau. Quando no primeiro nós falamos em aborrecer e causar uma forma de estremecer a relação, porque você começa a aceitar a mensagem do Cristo, a pôr em prática e a modificar as suas atitudes, aqui você começa a deixar com que Jesus peregrine um pouco mais pelo seu coração. Você começa a sentir a mensagem e a presença do Mestre naturalmente, sem você precisar racionalizar sobre isso. Em determinado momento acontece uma situação e você pensa, puxa, o que Jesus faria aqui? Ou então você não pensa assim, mas você pede que ele te auxilie. Mestre, tira essa angústia do meu coração. E quando a gente começa a sair da questão mais intelectual do estudo da doutrina, do estudo do evangelho, e começa a sentir os textos, a gente começa a perceber que a nossa família é o mundo, não é a nossa casa. A nossa casa, a nossa residência, é um microcosmo do que é viver neste planeta, do que é este nosso planeta. E é importante que lá se estabeleçam os laços, os valores, os princípios morais e éticos, para que a gente possa colocá-los na nossa mochilinha e sair para o mundo. Então, quando Jesus diz que chega um momento em que você precisa abandonar, não significa desamparar. Não significa deixar para sempre. Não significa não cuidar mais. Significa que aquilo que não serve mais de outras pessoas, que por mais que você as ame, tem defeitos e vícios, como todos nós temos, aquilo que não serve mais para você precisa ser abandonado. Então, se você teve uma mãe extremamente amorosa, mas o pai um pouco mais agressivo, às vezes até destemperado, o que você tem que fazer? Você precisa abandonar essa agressividade desse pai, porque ela vai estar embrionária em você de alguma forma. Você vai ter absorvido aquele temperamento com a convivência. Então, qual é a forma de você evoluir e melhorar a sua capacidade espiritual? Abandonando esse pai. Deixando ele para lá? Não. Deixando os erros dele. Ame o pecador, não o pecado. Então, o seu pai e a sua mãe lhe deram a maior dádiva de todas. E nós temos uma dívida com os nossos pais que ela é impagável. O dom da vida, não temos como pagar esse benefício. Ah, mas eu fui abandonado, eu fui maltratado, eu não tive todo o amor que eu gostaria. Não importa. Temos que honrar a pai e mãe, porque recebemos deles a maior bênção de todas, a oportunidade de estarmos aqui vivos, recuperando os nossos débitos e construindo um novo futuro com as nossas vidas. E por isso que nós vamos receber 100 por 1, porque não é fácil. Não é fácil você continuar convivendo com seus irmãos, irmãs, pai, mãe, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus bens, só que conseguindo separar aquilo que serve para você e que não serve. E isso parece simples, mas não é, porque não pode ter nessa separação qualquer tipo de julgamento. Porque se nós entrarmos em julgamentos, teríamos que olhar primeiro para nós. Então, se eu estou olhando para o outro e falando assim, não, aquilo ali não me serve mais, aquela pessoa ali não vai entender nunca que não pode ser mais assim. Se eu estou tendo esse tipo de pensamento, opa, peraí. Toda a corrupção, toda a impaciência, todo o vício, todo o defeito dentro de mim já foi expurgado? Com certeza não. Então, não é esse o caminho. O caminho é que a gente consiga separar as coisas convivendo. Esse abandono, ele é metafórico, ele é conceitual. E por que nós vamos receber 100 por 1 e possuir a vida eterna? Porque no momento, alguém já comentou aí, até pipocou aqui pra gente, que nós começamos a trabalhar esse desapego, nós entendemos duas coisas. Que
nós estamos momentaneamente ligados daqui da forma como nós estamos, e que a vida verdadeira é a vida que nós vamos ter na pátria espiritual. Aqui nós somos viajores. É como se nós estivéssemos, de fato, por mais clichê que pareça, numa escola. A gente leva a nossa Ferrari para a escola? Não. A gente constrói casa na escola eterna? Não. Por quê? Porque você vai para a escola, você aprende e depois você volta para casa. E traz o ensinamento da escola para casa e pratica o ensinamento. E aí você volta de novo para a escola, pega um outro tipo de ensinamento e volta para casa com esse ensinamento. Essa é a ideia. E essa analogia é a mesma da nossa vida aqui. Então, nós vamos receber 100 por 1, porque quando a gente conseguir não repetir os erros daqueles que convivem conosco, não absorver a parte negativa, ainda assim amá-los e conseguir extrair o que eles têm de bom, aplicar na nossa vida, isso vai multiplicar o quê? Os nossos talentos. E aí a gente vai conectando a parábola dos talentos, outros ensinos de Jesus aqui, que multiplicam esses talentos e que vamos possuir a vida eterna, porque aos poucos nós vamos conquistando, por nosso próprio esforço e mérito, a oportunidade de estarmos em planos mais felizes do que esse aqui. Mais uma vez, acho que já avançamos bem aqui no tema, já deu para ter uma boa visão de que, literalmente, o Cristo não estava aqui nos sugestionando a virarmos as costas para a nossa família, mas sim para aquilo que não serve e que não deve mais ser repetido e perpetuado. Mas tem muitos bons valores, muitos ensinamentos que nós recebemos em casa e que devem ser honrados com a nossa atitude no mundo a partir do momento em que nós sairmos para esse campo de trabalho que é o campo de todo cristão, que é o mundo. E uma reflexão que eu acho dessa passagem para todos nós seria essa aqui. As suas decisões são de quem está cuidando da vida futura? Então, se eu aceito que essa minha vida é uma das vidas, das múltiplas que eu ainda terei, o que eu estou plantando aqui, se existe a continuidade, será o que eu vou colher nas próximas vidas. As decisões que eu estou tomando agora é de quem entende isso e está querendo realmente construir uma vida futura melhor? Ou eu estou preocupado apenas com o imediatismo que esse plano aqui me oferece? Estou olhando para os meus filhos e achando que eles serão crianças para sempre e que a relação que eu tenho com eles hoje vai ser para sempre estabelecida desta maneira. Os laços do coração são eternos, mas as formas de nós expressarmos isso, de nós estarmos constituídos enquanto família, enquanto seres aqui, vai mudar. Então, nós não podemos olhar para nossos filhos e achar que tem apenas criancinhas ali. Existem espíritos com uma bagagem gigantesca. Então, o que eu estou ensinando para esse filho pode estar sendo útil ou não para muitas vidas deles. As minhas decisões são de quem está cuidando da vida futura? Acho que é uma reflexão importante para a gente fazer sobre esse tema. Gente, aí aqui a gente está ali, digamos assim, naquele invólucro em volta do mingau, sabe? Que você está guardando aquela parte mais suculenta para o fim, com bastante canelinha, mas em volta já está suculento, já está, mas está um pouco também mais denso. O sabor vem também com um tonzinho assim de quentura excessiva daquela, né, aquela aflição, mas como o Cristo trouxe uma doutrina que é consoladora, ele sempre deixa para a gente um espaço para que a gente possa se sentir bem, mesmo quando o texto nos causa algum desconforto. Então aqui, deixai os mortos enterrar os seus mortos. É uma passagem que, se a gente for analisar, é dura. É uma passagem firme, uma passagem, digamos, até radical do Cristo. E como é que é a passagem? Disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Bom, graças a Deus, todos nós aqui já sabemos o que é um Cristo. Então, vamos começar desmistificando algumas coisas.
Jesus não está desonrando a memória do pai de ninguém. Não é para ele largar, né, um corpo por aí simplesmente porque ele acredita que existe um plano espiritual. Existem as convenções humanas, existem as questões dos nossos laços, dos nossos rituais por um motivo. Nós ainda, na nossa condição, precisamos de algumas coisas, de alguns ritos de passagem, materiais, de algumas simbologias, para que a gente possa resolver algumas questões. Bom, isso aqui terminou, isso aqui está começando, isso aqui marca para mim uma nova fase. Então, nós ainda pautamos as nossas vidas por momentos chaves que vão nos marcando. E a gente tem um ritual humano para cada um deles. O que Jesus está falando aqui não é o abandono a um pai e que você seja inconsequente e largar todos os mortos à sua própria sorte. Porém, um morto é apenas... tudo que morre é apenas o transitório. O eterno, como já diz o nome, não morre. Portanto, esse corpo físico Vinícius morre, mas o espírito que anima esse corpo Vinícius sobrevive para sempre. E esse é um dos aspectos mais lindos e consoladores dessa doutrina. Por que ele é lindo e consolador? Porque este mesmo pai que agora deixa um filho com o coração apertado, estará lá aguardando por ele. Os laços do coração que nos unem, o amor que nos une àqueles seres que nós amamos profundamente, jamais serão desfeitos. E isso é consolador. Isso tira a saudade? Não. Isso tira a dor? Não. Isso tira a tristeza em alguns momentos? Não. Por que é consolador, então? Porque tira o desespero. O desespero de quem acha que nunca mais vai ter chance de dar aquele abraço, de dar aquele cheirinho gostoso, de sentir o aperto daquele coração que só aquele coração pode te oferecer. Então, isso é consolador. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se morreu e não morreu de fato, o que morreu foi apenas um corpo. Então, deixa o corpo perecer, deixa o morto enterrar o seu morto. Deixa aquela parte física da pessoa ir embora. Não se apega mas essa caneta ele usou quando era vivo. A gente precisa dessa simbologia. Eu não estou desdenhando de quem tem um objeto e tem muito carinho por ele porque foi de um ente querido. Mas o que Jesus está dizendo aqui, é o mestre que está dizendo, é que toda essa ritualística, ela às vezes faz com que a gente desenvolva um apego excessivo, traga uma tristeza profunda para dentro de nós, que acaba, inclusive, afetando essa pessoa que a gente tanto queria perto de nós. Porque ao fazer a passagem para o outro lado, ela continua existindo. E essa vibração de amor que nos une permanece. Então, o seu carinho, o seu amor, ela sente. A sua oração, ela recebe. Mas ela também sente a sua tristeza. Ela também sente a sua falta de carinho com você mesmo. Esse excesso de dor. O que Jesus está falando é assim: deixa esse morto. Esse morto não é o seu pai. A memória dele é ele. O que ele marcou no seu coração é ele. O ensinamento que ele te entregou, a vida que ele te deu, isso é ele. E isso está vivo. Não está vivo só na sua lembrança dentro de você, está vivo te esperando. Vai estar lá um dia para você. Então, pode deixar o morto enterrar o morto, deixa o corpo seguir o caminho dele. Mas a essência não pode se perder jamais. E é por isso que vai e anuncia o reino de Deus. Vai e diz que é lá a vida verdadeira. Que aquela mãe que hoje não está aqui para te dar um abraço, vai estar lá com certeza. E isso é o mais importante do ensinamento do Cristo. Anuncia o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um reino de amor. Não é um reino de dor. Não é um reino de separações eternas. Não é um reino de castigo, de penalidades, de sofrimento. Não é. Tudo que nos acontece são ferramentas pedagógicas e, graças a Deus, transitórias. O reino de Deus é um reino de amor. É lá que nós vamos viver a verdadeira vida. E é isso que nós devemos anunciar. Todos que estão aqui e se dizem cristãos, espíritas cristãos, têm um dever que é dizer: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ninguém morre.
fique tranquilo, acalme o seu coração. Um dia vocês vão estar juntos de novo, eu te garanto. Confia, acredita no Pai, acredita em Jesus. E esse encontro vai ser belíssimo, porque vai ser um encontro inundado de amor e de saudade. E que, quando ele acontecer, você vai sentir o quanto essa doutrina é consoladora e a importância da gente, enquanto estar encarnado, ter esse conhecimento à nossa disposição. Porque é esse conhecimento que vai fazer com que a gente tome melhores decisões, que a gente cuide desse Pai e que a gente se aproxime dele e que a gente resolva qualquer tipo de diferença enquanto ele está aqui encarnado. Porque depois, só Deus sabe quando nós teremos uma oportunidade. Ela existirá, é fato, mas quando será? Como também nos lembrou Jesus, reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho com ele. Porque depois que é morto, deixa o morto enterrar o morto. Aí já não tem mais jeito, não nessa forma de vida. Vai ter que ser num outro momento, numa outra circunstância, e nós não temos o controle nem de quando, nem de como isso irá acontecer. Então é melhor que a gente resolva agora e aproveite esse ensinamento de Jesus para entendermos que a vida verdadeira é a espiritual. Então cuidemos do que é bom, do que é daqueles que estão próximos de nós, e que tenhamos indulgência com as suas falhas, para que também sejam indulgentes com as nossas. Vamos aqui, então, para uma reflexão sobre isso, que, na verdade, é uma afirmação para todos nós. Confie que aquele coração querido lhe aguarda na pátria espiritual. Não só acredite, não, porque a crença é apenas um estágio da fé. A verdadeira fé está em confiar, está em entregar-se, em fiar com Deus, que aquele coração querido lhe aguarda na pátria espiritual. Sinta-se consolado. E vamos, tentando ser mais sucinto para a gente também não tomar aí todo o tempo, para o tema que talvez seja o principal, né? Aquela afirmação que mais traz indignação em uns, inconformidade em outros, estranheza em muitos. Por que o Cristo, em algumas passagens, me fala: a minha paz eu vos deixo? E em outra passagem ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada. E a passagem é assim: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. E aqui, gente, a gente já pode entrar direto na essência do ensinamento do Cristo, porque a gente já trilhou aqui um caminho juntos, que eu acho que nos creditou para isso. O que será essa espada que Jesus trouxe, né? Quando Jesus diz assim: ame ao próximo como a ti mesmo, o que ele está dizendo para a gente? Primeiro, ele está dizendo o seguinte: como você se ama? Você se conhece? Você sabe quem é você? Você sabe o tamanho do seu amor? Você sabe o quanto você consegue doar? Você sabe o quanto você consegue perdoar? Você sabe o quanto você está disposto a abrir mão de quem você é pelo outro? Porque como você ama outra pessoa, você só ama do jeito que você se ama. E para você se amar, você precisa conhecer. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu tenho que saber como eu me amo. O que eu tenho para oferecer de amor? Como eu posso entregar a minha essência para outra pessoa se eu não me conheço? Isso traz para a gente uma paz ou traz um enorme conflito existencial? Gente, o que eu sou? O que eu não sou? Por que eu reajo dessa maneira? Por que me falta paciência nessa circunstância? Por que eu não consigo perdoar essa falha? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente se percebe até inquieto. Isso é paz? Isso não é paz. Isso é uma guerra. Isso é uma espada. Isso é uma cruzada que você está traçando ali com você mesmo. E olha que nós estamos falando de uma frase de Jesus. Imagina quando ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Vixe! Aí nós temos que pensar o seguinte: tudo aquilo que a gente ama e que a gente tem um certo apego, seja pessoas ou sejam bens, nós temos que colocar abaixo do amor que nós temos por Deus. É só a gente fazer uma pergunta simples, para todos nós, inclusive eu faço a mim mesmo. Quanto tempo a gente dedica a Deus em uma semana?
a gente faz o quê? Talvez uma leitura quando acorda, outra antes de dormir, reza um Pai Nosso, faz um evangelho no lar. Se nós fôssemos multiplicar essas horas e fazer uma proporção Queridos, acho que o nosso amigo está com problema na conexão. Vamos aguardar para ver se ele volta, né, Andréia? Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Está voltando. Oi. Ok. Opa. Oi. Peço perdão a todos. Pode concluir o raciocínio, amigo, sem problema. Estão todos vendo aí a apresentação? Estamos de volta? Não, ainda não. Agora sim. Muito bem. Peço perdão a todos, mas quando a gente começa a falar de Jesus, quando a gente começa a se dedicar ao Cristo, interferências acontecem. E é mais uma lição para todos nós. Está aí mais uma guerra que nós vamos ter que travar. Com o mundo tentando nos demover dos bons ideais e a gente aqui resistindo, persistindo e perseverantes. Então, quando a gente começa a refletir sobre os ensinamentos de Jesus, a gente começa a travar uma batalha, só que agora a gente para de travar uma batalha contra o outro. Nós paramos de travar uma batalha contra o mundo. Nós paramos de travar uma batalha contra as circunstâncias, a querer controlar tudo isso. A gente começa agora, como nos ensinou Paulo, tão querido Paulo, que nós começamos a combater o bom combate. O combate com nós mesmos, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. É uma espada, sim, mas é uma espada apontada para nós mesmos. Não com o objetivo de nos ferir, mas com o objetivo de mostrar de que a paz que Jesus possui, ela ainda não é uma conquista nossa. Seria constrangedor se Jesus nos desse a paz dele, porque nós não conseguiríamos mantê-la por 30 segundos. Nós já estaríamos pensando coisas negativas sobre o outro, entendendo que de repente alguém está com mais paz do que eu, por que Jesus deu mais paz para ele do que para mim? Em 30 segundos não tem mais a paz do Cristo. Então, se nós não tivermos um preparo tão grande quanto o de Jesus, seria constrangedor. E a doutrina do Mestre é uma doutrina de consolo, de amparo, de carinho, não é uma doutrina de constrangimento. Jesus não viria aqui para nos pedir algo que a gente não estaria capacitado ainda para oferecer. Seria uma incoerência. Então, essa espada, somos nós com nós mesmos, dentro de nós aqui, falando assim, eu não posso ser mais assim. Para de pensar isso, para de fazer esse tipo de coisa, para de se irritar com isso, para de fazer escolhas erradas, para de contrariar aquilo que Jesus já disse para você que não vai dar certo. Se você devolver o mal com o mal, você só vai angariar o mal para você. Devolve o mal com o bem. Ah, mas a outra pessoa não está interessada. Tenha paciência, tenha indulgência, tenha calma. Cada um tem um tempo de refletir, de despertar, de absorver os ensinamentos e as circunstâncias. Mas nós queremos meio que botar a goela abaixo, mesmo as coisas boas. Não, você tem que ir para a igreja sim, você tem que ir no culto, como que não? Não, você tem que ir na casa espírita. Mas talvez aquela pessoa consiga fazer o bem e a caridade de uma forma que a gente ainda não está preparado. Mesmo sem os rituais, sem a frequência numa casa espírita, às vezes não quer participar do evangelho no lar, mas vê uma pessoa caída na rua, não consegue deixar de parar para auxiliar. E não estou falando só da caridade material, mas para a conversa, dá uma atenção verdadeira, oferece um sorriso sincero. Que valor que tem isso? Qual é a religião que pode dizer que isso tem menos valor do que estar presente num ambiente em que às vezes a pessoa não se sente bem? Essa guerra não é mais com o outro, com o mundo. Ela é uma guerra com nós mesmos. Por isso que Jesus não veio trazer paz. Ele veio entregar para cada um de nós uma espada.
mas uma espada que não fere o outro, que só pode ferir, no bom sentido, a nós mesmos, porque ela extirpa aquilo que nós temos de ruim. E dói. Não tem como não doer. Porque ser impaciente e destemperado é fácil. Alguém chegou e falou assim, não gostei da sua palestra. Você pode revidar com agressividade, ou você pode dizer, tudo bem, alguém vai ter gostado. Para alguém vai ser útil. E esse é o pensamento. E para encerrar aqui, né, Déia, para a gente também não ir demais, eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Então parece que Jesus ia lançar um meteoro aqui, né, e ia acabar com a vida no planeta, né, taca fogo em tudo, vocês não têm mais jeito. Quantas vezes a gente não escutou, né? Tem que parar a humanidade, começar do zero, que deu errado. Gente, não deu errado, não tem como dar errado. Imagina que a humanidade está num barco, o mar está revolto, está o vento contrário, tempestade, está tudo dando ruim, mas você olha para frente, quem está no leme é Jesus. Então, não tem como dar errado, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Esse fogo que Jesus traz para a gente é o fogo que ele quer que consuma os nossos erros e os nossos preconceitos. Tem que queimar isso. O que a gente faz, né, quando você quer limpar um terreno para o plantio, né, não taca fogo, não tira ali toda aquela erva daninha que estava ali e limpa tudo para poder florescer algo realmente útil e produtivo? A gente precisa deixar que esse fogo que Jesus trouxe à terra, que é a sua mensagem poderosa e que realmente incendeia os corações que estão disponíveis para ela, que ela possa queimar mesmo tudo que tem de errado, de preconceito dentro da gente. Deixa queimar, porque também vai arder. Não é uma forma fácil de tirar as coisas de dentro de nós, porque a gente às vezes olha para nós nessa vida e fala assim, bom, esse defeito que eu tenho aqui, esse vício, essa dificuldade, é tranquilo, eu vou resolver. Mas se a gente olhasse, conseguisse, graças a Deus a gente não consegue, mas se a gente conseguisse olhar 10, 15, 20, 40 vidas para trás, talvez a gente esteja no mesmo defeito há 500, 600, 700, 2.000, 3.000, 5.000 anos. Como é que a gente quer conhecer a doutrina do Cristo em 5 anos e achar que isso não vai arder dentro da gente quando nós começarmos a olhar e falar assim, gente, é muito mais complicado do que eu imaginava. Eu não sabia que eu tinha isso. Eu não sabia que eu pensava assim. Olha a forma como eu me expressava. Nossa, eu defendia a pena de morte, achando que aquele bandido lá não merece estar vivo. Mas e se eu fiz a mesma coisa 3 vidas atrás, será que eu pensaria igual? Se fosse meu irmão, se fosse o meu filho, com o mesmo crime, será que eu gostaria de ter a mesma sentença para ele? São coisas que começam a queimar dentro de nós. E quanto mais rápido queimar, mais rápido será a depuração. Por isso que Jesus falou, eu vim trazer fogo. Então, gente, deixa queimar. Mas deixa queimar logo. Deixa depurar logo isso. E o que ele quer? Que ele acenda. Porque quanto mais rápido acender, mais rápido depura. Déia, prometo que a gente está caminhando aqui para o encerramento. Mais uma reflexão para a gente. A doutrina do Cristo não irá se estabelecer pacificamente. No momento em que a gente começa a trilhar, cai a live, vocês viram, é verdade. Muitas pessoas falam assim, é fanático. Ah lá, falando de Jesus. Sim, virou fanático. E vai levar a cama para o centro. Várias piadinhas que a gente escuta. Ele fala disso, mas não pratica. É verdade. A gente se sente muito culpado por isso. Mas o Divaldo me ensinou uma coisa que eu levo para a vida. É assim. Como é que a gente limpa um cano quando ele está sujo, né? Você joga água limpa, e aí o que acontece do outro lado? Não sai água limpa. Começa a sair um barro, um lodo, e vai saindo água suja, e vai saindo água suja. Uma hora ela sai limpa. Isso é o evangelho. Por isso que não é pacífico. Vai sair muito lodo da gente ainda, mas uma hora vai sair cristalina. Todos nós já somos anjos, gente. É só uma questão de tempo e de dedicação. Déia, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Se der tempo, eu gostaria de fazer a leitura desse poema que eu acho lindíssimo, de Casimiro Cunha, que é um convite dele e meu também, para aqueles que ainda não começaram nessa escola do Cristo, para poderem ingressar.
O poema traz uma mensagem muito bonita, dizendo tudo que nos espera quando a gente ingressa nessa escola, e também fazendo mais uma advertência de que não vai ser fácil, tudo que a gente tem que deixar para trás para poder ingressar na escola do Cristo. Então, eu passo a bola de volta para vocês. Se tiver tempo, gostaria muito de compartilhar, senão fica aqui o convite, é só jogar na internet, que é fácil de conseguir o texto. Então, eu acho que a roda de conversa, a gente vai fazer um comentário rapidinho e ler, tem que ler, né? Tem que acabar e fechar com chave de ouro, não, porque chave de ouro você já fechou, chave de diamante agora, porque, né, Renan? Foi excelente. Nossa, os nossos amigos aqui estão comentando, foi maravilhoso, realmente. A gente pode realmente fazer só alguns comentários aqui. Ele fecha com a leitura do poema, e aí a gente faz a nossa prece de encerramento. É isso aí. Né? Oi. Vinícius, deixa eu só fazer uma pergunta que a Juliana fez lá no início, quando você estava falando sobre os Cristos. Ela perguntou assim: existem outros Cristos? Outros espíritos como Jesus? Eu até ia responder aqui no chat, mas eu falei deixar para você. Juliana, existem valeu, sim, Renan. tá? Existem Cristos ainda mais elevados do que Jesus. Imagina, por exemplo, que nós temos uma galáxia, certo? A nossa galáxia tem um Cristo. Esse Cristo, ele é um Cristo ainda de envergadura moral maior do que a de Jesus, por incrível que pareça. Então, não é Jesus Cristo e só ele no singular. É a esfera, essa esfera que tem comunhão direta com Deus, chama esfera crística, onde estão os Cristos. Então, tem Cristos, cada planetinha tem o seu Cristo, cada galáxia tem o seu Cristo, cada nebulosa tem o seu Cristo, e aí, se a gente for, já estão falando de multi-universos, né? Então, tem o Cristo do universo, pode ter um Cristo de um outro universo, são vários Cristos. Renan, quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário rapidinho sobre esse fogo devorador, né? Eu lembro, quando eu li essa passagem, eu lembrei logo da figura mitológica da fênix, a ave, que é uma ave que traz bom agouro, boa sorte, né? E dentro dessa mitologia, a fênix, quando ela acaba o ciclo da sua vida, ela se consome nas próprias chamas e das cinzas renasce uma nova ave, uma nova fênix, para cumprir mais um ciclo de experiências. E eu acho que esse fogo aí que Jesus coloca para a gente é isso, né? A gente está sempre num estado de constante renovação. Arde, queima, é dureza, mas regenera, vamos falar assim, regenera, né? Então, eu lembrei disso e é muito bom. Você falou também da espada, né? E eu lembrei dessa palestra que a gente assistiu do Arthur Valadares, que fala, né, que a cruz do Cristo, ela tem, a cruz, né, ela tem o formato de uma espada, mas não uma espada apontada para frente, mas uma espada apontada para baixo, que é justamente indicando a direção da nossa luta, a direção da nossa guerra, que é aquela guerra interna, né, contra as nossas imperfeições. Então, era isso aí que eu queria comentar, além de muitas coisas, mas aí tem que ser outro encontro, a gente faz mas a gente não vai deixar de marcar outro encontro, não, porque a gente consegue tirar muita coisa daqui, né? Lapidar muita coisa. Eu queria só também, para passar para o Vinícius e ele encerrar, deixar um comentário interessante, que muitas vezes, quando nós nos perguntarmos sobre essas aparentes incoerências, ou a gente se questionar se Jesus de fato estava tendo uma conduta correta ou incorreta em alguma passagem do Evangelho, para a gente se lembrar da questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Mais perfeito
para servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Então, não existem incoerências. As imperfeições estão em nós. Concluindo dentro do que você falou, só porque eu lembrei, eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Não existe incoerência, não existe fala errada, não existe palavra solta, em vão, vinda de Jesus. O que existe é a nossa incapacidade ainda de compreender na essência, como Vinícius mesmo falou, aquilo que Jesus estava trazendo para nós e aqueles que deram sequência aos seus ensinamentos, os apóstolos, né? Vinícius, vou passar então a palavra para você, para depois você ler e depois a gente fazer a nossa prece. Tá bom. Vamos lá, então. Déia, eu compartilhei com você também o poema aí, porque se por acaso eu me emocionar além do que deveria aqui, você segue a leitura. De Casimiro Cunha, então, mais uma vez, né, pelo médio Francisco Cândido Xavier, do livro Cartas do Evangelho, A Escola de Jesus Convida. Se desejas luz e paz, eis meu amigo que insisto, na tua vinda hoje mesmo, à escola de Jesus Cristo. Ruge ainda a tempestade? Não te perturbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdeste tudo em derrotas da ambição arrasadora? Vem renovar teus caminhos, partindo da manjedoura. Tens aflições, amargura, tristezas, enfermidade? Vem ouvir os pareceres do médico de verdade. O sofrimento, o cansaço, parecem longos, sem fim. Escuta o convite eterno, repetindo, vinde a mim. Tem sede de compreensão carinhosa e compassiva? Recorda que há 2000 anos corre a fonte da água viva. Queres a vida risonha num mar de alegria e flores? Procura a simplicidade dos filhos dos pescadores. Sentes dúvidas, anseias quanto à luz dos fins supremos? Volve ao Messias, embora no impulso de Nicodemos. Caíste? Esquece a mentira com que ainda te aconselhas. Coloca os pés noutro rumo. Busca a porta das ovelhas. Se te envolve a sombra extensa da lágrima tormentosa, lembra os bens que floresceram sobre a via dolorosa. Se padeces a tortura do espírito solitário, console-te a glória eterna que resplendeu no Calvário. A luta tem sido um fardo para tua alma oprimida? Atende a Cristo e acharás caminho, verdade e vida. Venha à escola do Evangelho, da caridade e da luz. O livro é teu coração. O mestre amado é Jesus. Apenas recomendamos que antes de entrar, meu irmão, deixe lá fora as sandálias com que adoraste a ilusão. Que Deus abençoe a todos e que Jesus permaneça sempre presente nos nossos corações. Que lindo. Vou fazer a prece então, tá, Renan? Tá? Ah, Vinícius, muito obrigada. E nós vamos fazer a prece e depois a gente vai dar os nossos recadinhos, né, Renan? E depois, então, nesse momento, vamos fechar os olhos, sorrir, colocar um sorriso no rosto e um sorriso na alma. Porque nós só temos a agradecer a Ti, Jesus, porque hoje decidimos nos matricular na sua escola. Hoje preenchemos a ficha, demos entrada na documentação e eu tenho certeza que seremos alunos aplicados. Não vai nos importar muito se ficarmos em recuperação, nós sabemos que não será fácil, pois as lições não são tão simples. Para nós que somos ainda aprendizes, para nós que somos ainda adolescentes nessa vida, muitas vezes rebeldes,
mas nós sabemos, queremos cursar com alegria, cursar com confiança os bancos da divina sabedoria. E somente Jesus a teu lado, tendo você como mestre, e aquele mais que mestre, amigo, nós seremos diplomados como teus fiéis discípulos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, meus irmãos, por essa noite de muita luz. Muito obrigada. Assim seja. Ai, que lindo, Vinícius. Muito obrigada. Estou profundamente emocionada porque visualizei uma escola de Jesus. E a gente lá, né? Fazendo bagunça, como adolescente faz bagunça. Você que é professor, Renan, sabe muito bem disso, né? Mas vide a mim, as criancinhas, né? É isso aí que ele falou para nós. Meus irmãos, eu vou dar um recadinho, 2 recadinhos, e vou deixar um outro convite com o Renan. Nós, aqui da Casa de Tiago, vamos fazer aniversário, nossa casa, no dia 2 de dezembro agora, faz 7 anos de existência. É uma casa novinha ainda, diante das nossas irmãs de Petrópolis e do movimento espírita. Então, nesse mês de dezembro, nós estamos comemorando mais um ano de atividades da nossa querida Casa de Tiago. E hoje, com esse grupo irmão, Jesus e Maria, né, estamos fazendo as nossas lives, continuaremos juntos, né, Renan, nessa atividade, comemorando, teremos palestras muito bacanas, agora em dezembro, todas as segundas-feiras teremos as nossas palestras, e convido vocês para participarem no dia 13 de dezembro, nós mudamos a data, demos mais uma semana do nosso Encontro de Jesus virtual. Faremos com os nossos queridos irmãos do Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, com o apoio também do Terceiro Seu, faremos esse Encontro de Jesus virtual. Vai ser no dia 13 de dezembro, é um domingo, de 9 às 11 da manhã. Nós enviaremos os convites, quem quiser se inscrever, porque o Encontro de Jesus, ele tem participação, igual a nossa CEP, né, Renan? Tem aquele momento de participação de todos, então a gente vai fazer pela plataforma do Google Meet. Então a gente já vai começar a enviar a divulgação, mas anotem, reservem essa manhã de domingo. E o nosso encontro desse ano vai ter a participação da Ana Mota, da Lourdes Serpa, do GEAL, do nosso querido amigo Luiz Guilherme, LG, que é do Oswaldo Cruz e participa ativamente conosco aqui, nas lives, nas tarefas, e comigo. E o tema do encontro desse ano será o Vinde a Mim. Então, vamos participar desse encontro para comemorar o aniversário do GECAT e também para nos envolvermos ainda mais com o Cristo, com Jesus. Renan, passo a bola para você. Além de estarmos presentes nas atividades que serão direcionadas pelo GECAT, pelo Jesus e Maria e pelas casas espíritas que compõem o nosso Terceiro Seu aqui de Petrópolis e São José, nós temos o projeto pastorino Comece Bem o Dia, para aqueles que não conhecem ainda, que são mensagens diárias desse livrinho aqui, Minutos de Sabedoria, do Pastorino, que são lidas diariamente às 8 da manhã, de 8 a 8h15, 8h20, são de 15 a 20 minutos apenas, a leitura da mensagem, alguns comentários, para que a gente comece melhor o nosso dia, mensagens edificantes, mensagens que nos fortalecem. Então, aqueles que não conhecem ainda, podem acompanhar nas nossas redes, né, do Terceiro Seu, seja o Facebook, ou seja no YouTube, que vocês terão a oportunidade de assistir e compartilhar também com os amigos, tá? E não deixem, obviamente, de assinar, se inscrever nos nossos canais, o canal do GECAT, o canal do Jesus e Maria, além do canal do Terceiro Seu. No mais, a gente agradece ao Vinícius, mais uma vez, por ter
estado conosco aqui e certamente está intimado para estar mais vezes. Vinícius, agora não tem jeito, assinou o acordo, não tem jeito, não foge mais. E com certeza estaremos à disposição também. Quando precisar, obviamente, estaremos aqui para sugerir qualquer coisa. Então, amigos, muito obrigado por tudo. Andréia, mais alguma coisa? Quero deixar um abraço para todos, uma boa noite, uma semana de paz e harmonia. Respondeu o Eduardo que a gata espírita está aqui, só que ela está quietinha, deitadinha, dormindo. Depois dessas vibrações, né? Pois é. Não, uma boa noite a todos e estaremos juntos aqui na próxima segunda-feira e acompanhando todos os dias o Projeto Pastorino. Mais uma vez, obrigada, Vinícius, obrigada, Renan. Uma boa noite, uma boa semana para todos. E todos já estão matriculados, não se esqueçam. Um abraço fraterno. Fique com Deus.